eu fico indignado, é que muitos no Brasil, e isso é importante que a gente fale, não tem noção do que está acontecendo no Brasil, não acham que são as liberdades, acham que é narrativa nossa, que é terraplanismo, que teorias persecutórias, não sei o quê. E, pessoal, aconteceu com Paulo, aconteceu com a Carla Zambelli, aconteceu com Marcos Duval, senador da República, sua casa invadida, seu computador apreendido, Daniel Silveira preso, 9 anos de condenação, vendedores de algodão doce pegando 17 anos de cana, uma mulher que acharam a garrafa dentro do Palácio do Planalto, estava com a filha dela lá, por causa da digital na garrafa de água, prenderam ela 14 anos, cuidadora de idosos, uma irmã nossa evangélica de Santa Catarina e tantos outros, Paulo. Então, o que nós estamos esperando? Que venham nas nossas casas nos prender? Não. Então, nós fomos nessa Comissão de Assuntos Exteriores, o Cris foi uma pessoa fenomenal, inclusive há pouco terminamos a última agenda aqui nos Estados Unidos com a equipe dele, já planejando os próximos passos, e a reunião na OEA, pessoal, 6 delegados da OEA que cuidam de liberdade de expressão, que fazem observação do que está acontecendo, das democracias, das liberdades, das violações de direitos humanos, nos atenderam e ouviram a cada um de nós. Então, nós... Fora a Heritage, né? Fora a Heritage Foundation, ainda fomos na Heritage. Nós acabamos nos dividindo, porque as agendas acabavam conflitando. Então, uma equipe ia visitar um deputado, outra equipe ia visitar outro deputado, uma equipe foi para a OEA, outra equipe foi para o Heritage Foundation, e seguimos aqui trabalhando. Se você me permitir, uma inconfidência aqui. E espero que os demais senadores não fiquem chateados. Mas eu tomei a liberdade de traduzir um trecho aqui da carta que nos convidou aqui para os Estados Unidos. Eu vou ler um pouquinho aqui para as pessoas e vou pedir autorização a vocês, se todos estiverem de acordo, para tornar esse documento público. Eu acho que deveria, tá? Eu acho que deve. Mas vamos colocar depois lá, consultar os demais amigos que participaram dessa comitiva. Se não tornar público, joga na minha conta, mas eu quero ler aqui para as pessoas, para o público brasileiro, para eles entenderem a seriedade de como esse assunto está sendo visto nos Estados Unidos. Essa carta é do dia 12 de novembro, ou seja, antes de nós chegarmos aqui na semana anterior. E as conversas já vinham acontecendo antes. Ela diz o seguinte: prezado senador, excelentíssimo senador, escrevo para expressar o meu interesse em saber mais sobre os desenvolvimentos recentes no Brasil. Como membro sênior do Comitê de Relações Exteriores da Casa dos Representantes aqui dos Estados Unidos, e presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais, acompanho de perto, estamos falando do presidente do Subcomitê de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos, acompanho de perto os desenvolvimentos em direitos humanos. Como você deve estar ciente, alguns dos principais meios de comunicação do mundo publicaram relatórios sobre graves violações dos direitos humanos e do Estado de Direito por oficiais do governo do Brasil, incluindo a censura da mídia de oposição, como você estava dizendo, e outras violações de liberdade de mídia e liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade de expressão, e a perseguição de críticos do governo e membros e apoiadores de partidos políticos de oposição. Está falando aí tanto dos críticos ao governo que acabaram perseguidos pelos inquéritos inconstitucionais do STF, como também os parlamentares, né, como a Carla Zambelli, como o Daniel Silveira, como o Marcos Duval, o senador Marcos Duval também está nessa conta. Sua posição e responsabilidades como um oficial eleito, ele está se dirigindo a um dos nossos senadores, o tornam uma fonte inestimável de visão sobre a situação em seu país. Gostaria de estender um convite a você e aos seus colegas, incluindo, mas não limitado, a senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, senador Jorge Seif, deputado Eduardo Bolsonaro, deputado Nicolas Ferreira, deputada Júlia Zanata, deputado Alberto Neto, deputado Alexandre Ramagem, deputado Altineu Cortes, deputado Gustavo Gayer, bem como o jornalista Paulo Figueiredo, para se reunir comigo e outros colegas do Congresso em Washington. De novo, eu não tenho roupa
para participar dessa comitiva. Quem me deu a roupa para poder ir nessa festa foi o Alexandre. Então, se não fosse ele, eu nem estaria aqui nessa carta. Nossa discussão informará utilmente a supervisão do Congresso sobre a política externa dos Estados Unidos, bem como a defesa potencial em apoio aos direitos humanos do povo do Brasil. Em meu serviço como congressista dos Estados Unidos, tive o prazer e o privilégio de visitar o seu país, conhecendo e trabalhando com muitos brasileiros e brasileiro-americanos, e permaneço profundamente comprometido em fortalecer a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Esse é só um pedaço da carta, para as pessoas entenderem que já há uma preocupação. Eu não vou entregar o ouro aqui para o bandido, ô Safe, e dizer tudo o que a gente está fazendo. Você sentou ao meu lado hoje, os deputados e senadores já foram todos embora, ficamos você e eu, e nós sentamos com a equipe do deputado Chris Smith, que eu volto a dizer, é membro do Comitê de Relações Exteriores de Foreign Affairs, né, Assuntos Exteriores da Câmara, e também presidente do Subcomitê de Direitos Humanos. Nós sentamos com a equipe dele para trabalhar as diversas questões que estão sendo analisadas. Eu vou só jogar algumas aqui. Vou jogar só algumas para povoar aqui o imaginário da população. Nós estamos falando de lei com efeitos na política externa em relação ao Brasil. Leis que afetam as redes sociais americanas com sede no Brasil, que podem ficar aí numa sinuca de bico entre obedecer a legislação americana e obedecer a legislação brasileira. Podem ficar numa sinuca de bico. Vamos... leis que podem afetar a imagem do Brasil no exterior, inclusive uma das coisas que não é nosso interesse, mas do qual eles manifestaram preocupação, é a questão de sancionar o Brasil, cortando ajudas internacionais, graças à posição do Brasil, inclusive, tanto na questão de direitos humanos, mas na questão de Israel, que tem sido uma vergonha internacional. Foi um grande assunto aqui, uma comoção grande com a posição do Lula nesse aspecto. Eu posso dizer que esse é um dos poucos assuntos aqui que há uma certa união bipartidária contra a posição atual do Brasil. Não é nenhuma coisa que nós, claro, nós conversamos com os republicanos, que são quem nos recebem, mas neste aspecto, até os democratas, tirando a esquerda radical, está revoltado com a posição do governo brasileiro. O próprio Departamento de Estado está revoltado com a posição do governo brasileiro. Até o Biden. Então, esse foi um assunto assim, a comoção aqui a respeito desse assunto. Mas, além disso, a ideia da criação de audiências dentro do Congresso americano para entender o que está se passando no Brasil. Onde nós temos um fórum, já que vocês, os senhores, na tribuna, não têm mais liberdade de expressão, eu espero que convidados pelo Congresso dos Estados Unidos possam falar livremente aqui. E se vocês não vierem, porque por repercussões, nós que estamos aqui falaremos. Alan dos Santos, que bonito vai ser ver o Alan dos Santos dentro do Congresso dos Estados Unidos falando sobre a situação do que o Alexandre de Moraes fez com ele, fez com a filha dele, excepcional, tem uma necessidade especial. Que bonito que vai ser ver o meu colega Rodrigo Constantino, que está na mesma situação que eu. Que pena que outros, que bonito vai ser o pessoal do Hipócritas, se eles puderem, se vier aos Estados Unidos, a doutora Ludmila Lins Grilo, juíza, que passou pela situação que passou. Que bonito que vai ser ver. É uma pena que, de repente, infelizmente não vai poder falar, mas temos casos como o do meu colega, que estimo muito, Guilherme Fiuza, que está na mesma situação, aí calado, gravou um vídeo triste aí recentemente, mostrando o quanto que ele está amordaçado, uma das grandes vozes mais eloquentes que nós tínhamos, alguém que também foi no Pires dos Is, fizemos programas juntos tantas vezes, alguém que eu estimo muito, esse está sem passaporte, sem poder falar. Enfim, imagina dentro do Congresso dos Estados Unidos essas pessoas falando sobre o que está acontecendo. E não tem fake news, não. Não tem fake news, não, só tem fatos.
só tem fatos. Eu vou ler a decisão do Alexandre contra mim no Congresso. Eu vou ler. Eu vou ler a decisão dele contra as redes sociais. Eu vou ler a decisão dele contra as pessoas do 6 de janeiro, 8 de janeiro, perdão, no Brasil. Eu vou ler, eu quero falar, eu quero registrar. E tem uma coisa aqui que é importante, ou seja, que eu também é que qualquer congressista pode pedir para que o documento passe a constar nos arquivos oficiais históricos do Congresso. Para a história saber que há uma ditadura no Brasil. Monarque também, o pessoal está falando... Monarque, claro, Monarque. 2 semanas atrás, eu tive... eu não vim aqui a Nova York e tal, mas tive aqui nos Estados Unidos com o grupo dos advogados, doutor Ezequiel, doutora Carolina, doutora Gabriela, protocolando as denúncias na OEA que nós fomos cobrar lá a respeito do 8 de janeiro. Eu estou vendo que nós estamos nos articulando. O que está faltando, Seif? Está faltando pressão popular. Está faltando. Eu sei da sua relação aí com o presidente Bolsonaro, que falou num dado momento que as pessoas não deveriam ir para as ruas, que deveriam focar em CPI. Eu acho que foi uma análise equivocada. E acho que acho que ele deve estar repensando isso aí agora. Mas eu digo que o nosso trabalho aqui estaria sendo muito mais fácil se nós tivéssemos, enquanto estamos aqui no dia 15 de novembro, tivéssemos tido centenas de milhares de pessoas nas ruas no Brasil, para falar, olha aqui o que está acontecendo no meu país nesse momento. Em vez de dizer, olha, as pessoas iam para as ruas e pararam para ir porque estão com medo. Né? E aí... Estão com medo. Então, eu acho que... Você sabe qual é a expressão que mais aparece na Bíblia, Seif? Me pegou nessa. Então eu vou te dizer qual é, porque eu também não sabia, eu vi outro dia. Não temais. Essa é a expressão que mais aparece na Bíblia. Eu descobri outro dia no Instagram, só para... Mas eu chequei e na internet parecia que é verdade mesmo, não temais. Então, é a mensagem mais repetida. Então, se a gente ficar temendo... Eles olhavam pra gente, foi bacana isso, né, Sérgio? Eles olharem pra gente e falarem assim, vocês são realmente malucos de estarem aqui, se tudo que vocês estão nos falando é verdade, vocês são um exemplo de patriotismo. Não. Se no Congresso americano não tem gente patriota que nem vocês. Olha, só te lembrando ontem as palavras do deputado Smith, falou, olha, eu chamei vocês aqui também para saber que se nós fizermos movimentos aqui nos Estados Unidos, se vocês não serão presos e perseguidos. Se eles Exato. Não podem lá perseguir e matar vocês. Eles tinham até essa preocupação. Não, tiveram uma preocupação de que eles não iam me matar. Porque falaram assim, vocês... a gente tem medo de vocês voltarem, qualquer coisa que a gente fizer aqui, vocês acabarem sendo presos, sofrendo sanções. E olharam para mim e falaram, você não está livre não, a gente conhece casos de pessoas que acabam morrendo aqui por perseguição dos ditadores em solo americano. E aí o que eu falei para eles, e você ouviu eu falando isso, Seif, foi, meu bisavô fez a Revolução de 32 contra o Getúlio. Meu avô fez 64 e depois abriu o país contra tudo e contra todos, dizendo que ia prender e arrebentar quem fosse contra. E deu a vida dele de 79 a 85 para devolver o Brasil a uma democracia plena. O que eu estou fazendo é pouco, pô. Não estou fazendo nada. Estou fazendo muito menos do que os meus ancestrais fizeram. E não conseguiríamos se não tivesse esse punhado de justos aí. Então, Seif, de coração, não é porque nós nos tornamos amigos, e eu te admiro muito como pessoa desde antes do seu mandato. Obrigado. O seu mandato se tornou... Tem 2 mandatários que foram grandes surpresas positivas para mim. Um é você e o outro é o Gustavo Gaia. Obrigado. 2 pessoas que eu já conhecia antes de assumirem, mas como estão em primeiro mandato, a gente ficava esperando que fosse assim, tem um tempo para ir pegando. E hoje, os 3 principais senadores do Brasil são você, Girão e Magro Malta. Que me perdoe,
demais. Mas Girão já está aí há 4 anos. O Magno Malta já está aí desde a época de Matusalém. 3 mandatos já. 3 mandatos. Eu vi o Magno Malta na televisão quando era moleque, porra, mas. Né? E você chegou agora e chegou arrebentando, cara. Obrigado. Tem um monte de senador que foi eleito que eu não. 30 assinaram a carta. Muito bom. 3 estavam aqui. 3. E 3 que são aliados de fato. Disseram que foram gastar dinheiro público. Nós temos o orgulho de dizer que todos, sem exceção, Paulo, todos os parlamentares, todos, sem exceção, custearam as suas passagens com seus recursos próprios. Qual é a outra fake news? Não, mais uma aí. Tem, eu vou chegar nela, mas olha só, e deixar claro aqui, eu, se fosse senador, teria vindo com recursos do governo. É que eu não sou. Eu estou aqui no Airbnb que eu paguei, com a passagem que eu paguei, andando com o dinheiro que eu paguei de Uber, fazendo as contas com o dinheiro meu, já comendo com o meu dinheiro. Mas se eu fosse senador, se eu fosse deputado, eu não teria feito como vocês fizeram, não. Porque qualquer empresa, Safe, quando você vai fazer uma viagem a trabalho, essa empresa ressarce. Nós conversamos aqui, né, tivemos alguns momentos de lazer com os congressistas, e eles deixaram claro, não, qualquer viagem que a gente faça que tenha qualquer agenda oficial, em caráter oficial, ela é reembolsada pelo Congresso dos Estados Unidos. Assim foi em qualquer corporação que eu trabalhei em grandes empresas, fui CEO de empresa multimilionária, e sei como é que é assim mesmo. Você não é obrigado a gastar do seu bolso quando você está. Mas vocês, imbuídos de um enorme espírito de nobreza, e eu sei que eu posso testemunhar, porque nós somos amigos pessoais, eu posso testemunhar que você, apesar de ser um empresário bem-sucedido, não é um homem rico que possa ficar jogando dinheiro pela janela, é um homem que ainda faz conta com dinheiro, que é bom que seja assim. Você e outros, o Geyer, o Nicolas, que aliás deu um banho hoje na ONU, estava ouvindo o discurso dele antes da gente começar aqui, o Girão, o Magno, o Girão ainda é um homem de mais potes, mas o Magno Malta, o Ramagem, que apareceu aqui, delegado Ramagem, de ser ordenado, né, como servidor público. Então, todos vocês, imbuídos de um enorme espírito para preservar a viagem, resolveram vir com os recursos próprios. E vocês, perdoe a minha expressão, ferraram com a imprensa. Porque eu estava ao lado de quase todos vocês quando eu via Folha, Band, a menina da Folha ficou aqui até stalkeando a gente aqui. Folha, Band, Globo, todo mundo que veio perguntar, a única pergunta que os caras fizeram: quem custeou a viagem? Então, isso é porque o jornalismo morreu mesmo.